eu comecei a perder o encanto pela vida. Mas aí eu procurei o mais importante endereço. Ao invés de me destruir, eu usei a dor para me construir. Aí então foi outra ferramenta. Ou a dor me constrói ou me destrói. Como? Eu comecei a me perguntar quem eu sou. Por que eu não dirijo o veículo da minha mente? Porque estou... Você estava totalmente perdido nos pensamentos, na Por tristeza, que eu tenho pensamentos perturbadores? autodestrutivos. Por que eu não sou... Proteja a minha emoção. O que é emoção? O que são os Eu pensamentos? já passei exatamente por esse momento, onde você não controla o pensamento, tem pensamentos intrusivos, você quer sair daquilo. E é um ciclo. torvelinho. Exatamente. Quanto é um mais looping, você não, é um looping. quanto mais você não quer pensar, mais você pensa, e quando você pensa, se sente culpado porque está pensando nas coisas que está deixando de fazer. E aí? Não, imagine quantos milhões de pessoas que estão nos vendo. E eu tenho perguntado, a sua mente tem passado por tempestades mentais? Sabe o que tem acontecido, Rogério? Grande parte das pessoas levanta as mãos. Tempestade claro. sem saber que não é o eu que está produzindo. São os fenômenos inconscientes, são os copilotos do eu. Eles pegaram o manche e os instrumentos de navegação, estão dirigindo por eles. E eles se culpam porque acham que eles estão produzindo pensamentos perturbadores. Qual foi o estalo seu? O estalo foi questionar, perguntar. Por que eu estou pensando nisso? Escrevia. Ah, é? Escrevia e reescrevia os pensamentos. Por exemplo, eu pensava que a vida não tinha sentido. Mas por que ela não tem sentido? Você fala, por que a vida não tem sentido? As pessoas estão varrendo rua e estão sorrindo. E eu não estou sorrindo. Os pacientes estão com câncer, estão... Tem esperança. E eu não tenho esperança. Colocava isso no papel. Colocava no papel e escrever e reescrever, fazer milhares de perguntas. Nasceu o escritor na dor. Ninguém me incentivou a escrever. A dor foi uma forma de tratamento. Foi uma forma de terapia. Exatamente, de me impulsionar para dentro de mim mesmo. Eu nunca mais parei de escrever. No 6º ano, isso foi no 2º para o 3º ano. A escrita te curou. A escrita me libertou profundamente. No 6º ano de medicina, eu ficava 4 horas escrevendo. O que saiu primeiro dessa tua angústia? Qual foi o primeiro livro? O primeiro livro foi o Inteligência Multifocal, que é a síntese. Eu escrevi 3.000 páginas, resumi em 400 e procurei as editoras. 3.000 páginas? 3.000 páginas. Eu nunca publiquei. Teve que reduzir para 400. Sabe o que aconteceu? Nenhuma editora quis me publicar. Ninguém entendia o que eu escrevia. Como é que você vai entender fenômenos que acontecem em milésimos segundos? Como é que você falou teu Quais são os fenômenos que atuam nos bastidores da mente? As pessoas chamaram, o Dr. Cury. Desculpa, mas ninguém entendeu o que você escreveu. Então, nós queremos publicar. Só que você tem que fazer mudança em 500 termos, pelo menos. Mas como é que você faz cirurgia plástica no teu primeiro filho? 500 cirurgias plásticas. Era uma mutilação. Claro. Eu tentei, mas não consegui. Sabe qual é o resultado? Ninguém entendeu o que eu escrevi. Eles estavam certos. Aí eu desistia ou democratizava a produção de conhecimento. Aí eu comecei a escrever e reescrever pelo menos 10 vezes cada obra. Imaginava que aqui estava na minha frente iletrados, intelectuais, judeus, católicos, você tinha que passar protestantes, para todo mundo. Eu escrevia e reescrevia. E aí, por isso eu lapido palavras. Eu escrevo... eu sou difícil a ser traduzido. Garimpeiro de palavras. Garimpeiro de palavras. Eu sou difícil a ser traduzido. Porque é cada palavra tem o peso certo que tem que ter. Exato. Imagina traduzir. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Imagina você traduzir uma palavra dessa. Imagina, eu não compro aquilo que não me pertence, minha paz vale ouro, o resto é lixo. Como é que traduzir isso para o chinês, para o inglês, para o o coreano, como eu sou traduzido? Coreano também. Não, muitos países, entendeu? Japão, japonês. Eu queria falar, Augusto, de sonho, né, que é do seu livro mais vendido. Qual é a importância do sonho para você e explicar o que é o sonho na vida da gente, né, do ser humano? O vendedor de sonhos, meu amigo Jaime Monjardim, que está sempre querendo filmar mais um livro comigo, talvez Vendedor de Sonhos 2, uma pessoa muito querida. E nós estamos com vários projetos cinematográficos. Tá? É mesmo? Está na Netflix com um projeto ligado a transtornos emocionais, ansiedade. Também temos um projeto que está em fase final para filmar, que é o Futuro da Humanidade, o Prisioneiros da Mente, Armadilhas da Mente, enfim, vários. E temos 5 peças teatrais, das quais 4 estão em cartazes. Talvez seja o autor que mais tem peças hoje teatrais. E eu não recebo praticamente nada, isso é mais para contribuir com o teatro. Bom, então, na minha jornada, quando eu construí o Vendedor de Sonhos, eu queria mostrar que há muitos miseráveis morando em palácios e queria mostrar também que há uma era dos mendigos emocionais.
Então, uma pessoa multibilionária, claro, inspirada em vários dos meus pacientes, ele tinha tudo, mas não tinha tempo para ele mesmo. Tinha tempo para o trivial, mas não tinha tempo para o essencial, que era sua filha, sua esposa. E um dia ele resolveu pagar a conta, porque o índice GEI estava alto. Gasto de energia emocional inútil. Quando você cobra demais de si mesmo, você envelhece 10 anos na sua idade emocional, 10 a 15 anos. Quando você remoe mágoas, você envelhece mais 10 ou 15 anos. Quando você terceiriza a felicidade em função da aceitação dos outros ou do número de likes, Professor, mais 10 ou 15 anos. Tô gabaritando até agora aí, né? Você imagina. Tô envelhecendo muito. A idade emocional das pessoas é mais de 100 anos em média. Caramba. Mesmo jovens com 10 anos. É muito grave. Por isso que tem que ter uma vida mais leve, mais calma e mais tranquila. Não há felicidade sustentável sem leveza mínima, sem calma mínima e tranquilidade. Então isso é muito importante. Bom, então eu comecei a desenhar essa miserabilidade emocional, esse envelhecimento precoce da emoção. Esse multibilionário, ele envelheceu e colapsou o seu cérebro. De repente, resolveu pagar a conta. Abraçou a filha, falou, eu quero ser o melhor pai do mundo. E abraçou sua esposa, me desculpe, eu coloquei você no rodapé da minha história. Meus negócios são mais importantes. Então vamos, na minha aeronave, tinha várias aeronaves, fazer um passeio, uma viagem para reconstruirmos a nossa história. Quando ele estava para entrar na aeronave, um telefonema, mais um grande negócio, mais um grande IPO, mais uma centenas de milhões de dólares em jogo. E aí a filha olhou, começou a chorar, e a esposa olhou para ele e também disse, mais uma vez, ele prometeu, vai, eu prometo que no dia posterior eu pego uma outra aeronave e vou encontrar vocês. Poxa. Quando estava taxiando, quando o carro dele estava indo, a aeronave levantou o voo, ele ouviu um estrondo, não deu tempo. Aí ele perdeu as pessoas mais caras. E ele, por algo que nem precisava. Por algo que não precisava. Aí ele tinha fama como raros tinham, dinheiro como raros tinham, bens, muitas casas de veraneio, era um miserável dentro de si mesmo. Aí ele foi internado, porque tive uma depressão, quase que às raias da psicose. Só que medicamentos podem aliviar o estado depressivo, pode tranquilizar, mas não pode resolver o sentimento de culpa. Sentimento de culpa, você tem que se perdoar, você tem que dar uma nova chance. Então ele saiu pelo mundo sem endereço, em busca do mais importante endereço. Um endereço que ele nunca tinha encontrado, com umas centenas de casas para morar, um endereço dentro dele mesmo. E ele saiu inspirando as pessoas a venderem sonhos, numa sociedade que deixou de sonhar. Então o vendedor de sonhos demonstra que mesmo uma pessoa mutilada, ela pode resgatar da sua miserabilidade. Isso me faz lembrar de Alfred Nobel e também de Fritz Haber. São duas pessoas que têm sombras na sua biografia, sérias. Alfred Nobel, ele desenvolveu a dinamite. A engenharia, a mineração deu salto sem precedentes, a construção. Mas ele usou a dinamite, usou para matar milhares de pessoas nas guerras. Aí ele viu no seu obituário, morreu o mercador da morte, mas era do irmão dele. Quando ele viu, ele falou, eu vou usar o meu dinheiro para premiar as pessoas na ciência, na literatura, na medicina. Aí tem o prêmio Nobel. Claro, até hoje. E também Fritz Haber. O que aconteceu com ele? Ele desenvolveu, captou junto com Bosch, princípio Haber-Bosch, a nitrogênio do ar e formou o amônio. E a amônia é muito importante para sequestrar, para a formação das proteínas. Metade das suas células tem proteínas que vêm da pesquisa deles. Se não fosse isso, nós não teríamos pelo menos 4 bilhões de seres humanos. Salvou a vida da desnutrição de bilhões de pessoas, mas usou o gás tóxico na Primeira Guerra Mundial a favor da Alemanha. Então, duas pessoas que cometeram erros gravíssimos, mas também Oppenheimer também, mas de alguma forma usou a sua biografia para tentar reparar as sombras dramáticas que na sua personalidade. É uma metáfora para a própria mente, né? Que ela é para coisa boa e ela pode ser usada para coisas ruins, né? Nossa própria mente.
É uma metáfora da própria mente. O pensamento antidialético, que é o pensamento anti-imaginário, imaginário, rebelde aos códigos, ele é o mais complexo, como eu disse. Você produz saudade através dele. Você pensa no seu filho através dele. Você pensa no amanhã através dele. Você constrói sonhos através dele. Mas se você não usar para o bem, ele vai ser usado para o mal. Você vai se diminuir, você vai se apequenar, você vai ter a necessidade ansiosa de ser maior que os outros, necessidade neurótica de controlar os outros. Na política, as pessoas vão amar muito mais seu partido, muito mais a sua ideologia do que a sua sociedade. E, na minha opinião, só é digno do poder quem ama mais a sociedade do que sua ideologia. Só é digno do poder quem é desprendido dele. Mas onde estão as pessoas desprendidas dele? Eu nem sei. Bom, eu falei que coloquei meu nome como pré-candidato à presidência. Mas será que vai ter líderes de partidos que vão falar: Cury, vamos pacificar esse país, vamos falar de projetos, vamos falar de como nós podemos criar oportunidades para 210 milhões de brasileiros. Vamos falar sobre o Bolsa Família, que é um projeto muito importante, mas vamos fazer um ajuste. Quem assinar a carteira não vai perder o benefício, vai ser premiado. Vamos falar das universidades, que formam 15 vezes menos mestres do que a média da OCDE, Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. 15 vezes menos mestres, 3 vezes menos doutores. Vamos transformar as universidades num celeiro de inovação, onde os professores ganhem melhor, possam produzir muitas patentes. Vamos falar. Vamos pensar, por exemplo, na agricultura. Você sabia que, segundo a ONU, nós já temos 77% das terras já estão mais áridas do que no passado. E vai precisar de 60% a 70% de produção de alimentos em 2050. Sabe o que significa isso? 6 a 7 Brasis. Não fecha a conta. Vai haver fome mundial. Não fecha a conta. Porque à medida que a IA resolve uma série de doenças, você aumenta a longevidade. À medida que também a medicina dá outro salto sem precedente. E à medida que nós acrescentamos 70, 80 milhões de pessoas por ano, 2 Argentinas por ano na humanidade, embora o Brasil ainda está uma taxa abaixo da reposição em alguns outros países, mas muitos países estão aumentando a quantidade de filhos. Você já pensou o que pode acontecer? Nós precisamos de 60% a 70% mais de alimentos e a humanidade. E nós produzimos 3 bilhões e 100 milhões de toneladas. 60% a 70% dão quase 2 bilhões de toneladas. Não vai fechar a conta. Então os ambientalistas têm que estar na mesma página. Não podemos ficar digladiando. Os agricultores não são vilões. Tem 1% que asfixia o meio ambiente, mas 99% são brilhantes. São como se fossem heróis da sociedade. Não sei se você sabia que os agricultores têm uma taxa de suicídio muito maior que a média, de depressão acima da média. Claro, porque tem que lidar com juros altíssimos, 15%, 18%, e a atividade não dá 8%, 10%. Clima, câmbio, entendeu? Imagina, eles vivem na corda bamba continuamente. E ainda são vilipendiados pela imprensa, inclusive a imprensa internacional. Por que nós somos uma espécie que não honra quem tem honra? Por que não honramos os professores como os heróis que estão ali tentando ensinar alunos que estão com a síndrome do pensamento acelerado? Como é feito no Japão, né? Como é feito no Japão. Nossas crianças, como eu disse, uma criança de 7 anos tem mais informações que o imperador romano. Elas não, o último lugar que querem estar é na sala de aula. Imagina você um professor querendo dar aula para alunos que não te valorizem em nada. Sabe quantos professores se afastam por ano no estado de São Paulo? Mais de 40 mil, e boa parte